Limite Zero, Joe Vitale. A aventura começa. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. Em agosto de 2004, eu estava falando e trabalhando em um estande na convenção anual da Associação Nacional de Profissionais de Hipnotismo. Gostei das pessoas, do evento, da energia e da troca de informações, mas não estava preparado para o acontecimento altamente transformador que teria início naquele dia. O meu amigo Mark Ryan estava trabalhando no estande comigo. Mark também é hipnoterapeuta. Ele tem um espírito aberto, é curioso, eloquente e perspicaz no que diz respeito à exploração da vida e de todos os seus mistérios. Frequentemente tínhamos conversas que duravam horas. Conversávamos a respeito dos nossos heróis na terapia, de Milton Erickson a xamãs menos conhecidos. Foi durante uma dessas conversas que Mark me surpreendeu ao perguntar: "Você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las?" A pergunta me fez parar. Eu ouvira falar em agentes de cura psíquicos e agentes de cura remota ou à distância, mas Mark parecia estar se referindo a uma coisa diferente. Ele é um psicólogo que curou um hospital cheio de criminosos com problemas mentais, mas ele nunca atendeu pessoalmente um único paciente. O que ele fez? Usou um sistema havaiano chamado Ho'oponopono. O quê? Perguntei. Pedi a Mark para repetir o termo umas 10 vezes. Eu nunca o escutara antes. Mark não conhecia suficientemente bem a história ou o processo para poder me revelar muito mais que isso. Admito que eu estava curioso, mas também confesso que estava cético. Imaginei que deveria se tratar de uma lenda urbana. Curar as pessoas sem vê-las? Sei. Mark contou-me então a seguinte história. Fui várias vezes ao Monte Shasta, na Califórnia, durante 16 anos, na tentativa de conhecer a mim mesmo, explicou Mark. Em uma das ocasiões em que estive lá, um amigo me deu um livreto branco impresso em azul, no qual eu nunca me esqueci. Ele continha um artigo a respeito de um terapeuta havaiano e do seu método. Durante anos, li e reli repetidamente o artigo, o qual não descrevia o que o terapeuta efetivamente fazia, dizendo apenas que ele curava as pessoas com o seu método. "E onde está esse artigo?" perguntei, porque fiquei interessado em lê-lo. "Não consigo encontrá-lo", respondeu Mark, "mas algo me disse que eu deveria falar com você a respeito dele. Eu sei que você não acredita em mim, mas estou tão fascinado quanto você. Também quero obter mais informações." Passou-se um ano até a convenção seguinte. Neste período, fiz pesquisas online, mas não consegui encontrar nada a respeito de um terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Sem dúvida, existem informações a respeito da cura à distância, na qual uma pessoa cura outra sem a presença desta. Mas eu entendera que o terapeuta havaiano não fazia isso. Como eu viria a descobrir mais tarde, não existe nenhuma distância no tipo de cura que ele fazia. Para completar, eu nem mesmo sabia como soletrar Ho'oponopono, de modo que a busca online ficava bastante prejudicada. Assim, deixei de pensar no assunto. Depois, em 2005, na convenção seguinte de hipnose, Mark voltou a mencionar o terapeuta. "Você conseguiu encontrar alguma coisa a respeito dele?" perguntou. "Não sei o nome dele e não sei soletrar Ho sei lá o quê", expliquei, de modo que não consegui encontrar nada. Mark é uma pessoa dinâmica e empreendedora. Fizemos uma pausa, peguei meu laptop, encontrei uma conexão da internet e comecei a fazer uma busca. Não levei muito tempo para encontrar um único site oficial de Ho'oponopono. Dei uma olhada nele e vi alguns artigos que me ofereceram uma rápida visão geral daquilo que eu estava prestes a me envolver. Encontrei uma definição de Ho'oponopono. Ho'oponopono, um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava, de modo que procurei outras coisas e encontrei o seguinte. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado.
Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos ou erros que podem causar o desequilíbrio e doença. Interessante, sem dúvida, mas o que significava? Enquanto eu explorava o site em busca de informações sobre o misterioso psicólogo que curava as pessoas sem vê-las, descobri que existe uma forma atualizada de Ho'oponopono, chamada de identidade própria por meio do Ho'oponopono. Não fiz de conta que eu sabia que tudo aquilo significava. Mark também não. Éramos companheiros de exploração. O nosso laptop era o cavalo que montávamos em direção a esta região inexplorada. Estávamos em busca de respostas, de modos que continuávamos avidamente a digitar. Encontramos um artigo que ajudou a explicar algumas coisas. A identidade própria por meio do Ho'oponopono, ser 100% responsável pelos problemas dos meus clientes. Nas abordagens tradicionais à solução de problemas e à cura, o terapeuta começa com a convicção de que a origem do problema está dentro do cliente e não dentro dele, terapeuta. Este acredita que é sua responsabilidade ajudar o cliente a lidar com o problema dele. Poderiam essas convicções ter resultado em um esgotamento sistemático em todo o grupo de profissionais ligados à cura? Para resolver os problemas com eficácia, o terapeuta precisa estar disposto a ser 100% responsável por ter criado a situação problemática. Ou seja, ele tem que estar disposto a enxergar que a origem do problema são os pensamentos incorretos que existem dentro dele e não dentro do cliente. Os terapeutas não parecem perceber que eles estão sempre presentes todas as vezes que há um problema. Ser 100% responsável pela materialização do problema possibilita que o terapeuta seja 100% responsável por resolvê-lo. Ao usar a abordagem atualizada do Ho'oponopono, um processo de arrependimento, perdão e transmutação desenvolvido por Morna, um terapeuta é capaz de transmutar os pensamentos incorretos dentro de si mesmo e dentro do cliente em pensamentos perfeitos de amor. Os seus olhos estão cheios de lágrimas, sulcos profundos envolvem os cantos da sua boca. Estou preocupada com meu filho, declara Cynthia, suspirando suavemente. Ele voltou a usar drogas. Enquanto ela conta sua dolorosa história, começo a fazer uma limpeza nos pensamentos incorretos dentro de mim que se concretizaram com o problema dela. À medida que os pensamentos incorretos são substituídos por pensamentos amorosos no terapeuta e na família, parentes e ancestrais deles, eles também são substituídos no cliente, na sua família, nos seus parentes e nos seus ancestrais. O processo atualizado de Ho'oponopono possibilita que o terapeuta trabalhe diretamente com um manancial que é capaz de transmutar pensamentos incorretos em amor. Os seus olhos secam, os sulcos ao redor da sua boca se suavizam. Ela sorri e o alívio começa a despontar em todo o seu rosto. Não sei porquê, mas estou me sentindo melhor. Também não sei porquê, mesmo. A vida só não é um mistério para o amor, que tudo sabe. Eu simplesmente deixo as coisas como estão nesse ponto e agradeço ao amor, de onde emanam todas as bênçãos. Ao usar o processo atualizado de Ho'oponopono na solução de problemas, o terapeuta primeiro pega a sua identidade, a sua mente, conectando-a ao manancial, que outros chamam de amor ou Deus. Quando a conexão se estabelece, o terapeuta pede então ao amor que corrija os pensamentos incorretos dentro dele que estão materializando os problemas primeiro para ele e depois para o cliente. O apelo é um processo de arrependimento e perdão da parte do terapeuta. Eu me arrependo de ter alimentado os pensamentos incorretos que causaram um problema para mim e para o cliente. Por favor, me perdoe. Em resposta ao apelo de arrependimento e de perdão do terapeuta, o amor inicia o processo místico de transmutar os pensamentos incorretos. Nesse processo de correção espiritual, o amor inicialmente neutraliza as emoções incorretas que causaram o problema, sejam elas o ressentimento, o medo, a raiva, a culpa ou a confusão. No passo seguinte, o amor libera então as energias neutralizadas dos pensamentos, deixando-as em um estado de vácuo, de vazio, de verdadeira liberdade. Como os pensamentos então vazios, livres, o amor os preenche com ele mesmo. O resultado? O terapeuta se renova, se revigora no amor. Quando o terapeuta se renova,
O mesmo acontece com o cliente e com todas as pessoas envolvidas no problema. Onde antes havia desespero no cliente, agora existe amor. Onde antes havia escuridão na sua alma, agora existe luz de cura do amor. A identidade própria por meio do treinamento de Ho'oponopono ensina as pessoas quem elas são e como podem resolver problemas de momento a momento, sendo nesse ínterim renovadas e restauradas no amor. O treinamento começa com uma palestra gratuita de 2 horas. É apresentada aos participantes uma visão geral de como os pensamentos dentro deles se materializam na sua vida e na vida da sua família, parentes, ancestrais, amigos, vizinhos e parceiros comerciais, como problemas espirituais, mentais, emocionais, físicos, relacionais e financeiros. No treinamento do fim de semana, os alunos aprendem o que é um problema, onde os problemas estão localizados, como resolver diferentes tipos de problemas utilizando mais de 25 processos de resolução de problemas e como realmente cuidar bem de si mesmos. A ênfase subjacente no treinamento é que as pessoas sejam totalmente responsáveis por si mesmas, pelo que acontece na sua vida e por resolver os problemas sem esforço. O incrível a respeito do processo atualizado de Ho'oponopono é que você passa a se conhecer de novo a cada momento, bem como a valorizar cada vez mais o milagre renovador do amor a cada aplicação. Conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. 1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. 2. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. 3. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. 4. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. 5. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. 6. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Mark e eu lemos o artigo e nos perguntamos qual seria o terapeuta que estávamos procurando. Charles Brown ou esse Dr. Hugh Lam? Não sabíamos. Não tínhamos como saber. E quem era essa tal de morna que o artigo mencionava? E o que era sei lá o que da identidade própria? Continuamos a ler. Encontramos mais alguns artigos que lançaram luz sobre o que estávamos buscando. Eles continham declarações reveladoras como: a identidade própria, por meio do Ho'oponopono, não encara os problemas como uma provação, e sim como oportunidades. Os problemas são apenas memórias do passado que se repetem e aparecem para nos conceder mais uma chance de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Eu estava curioso, mas não estava entendendo. Os problemas eram memórias do passado que se repetem? O que esses autores estavam tentando explicar? De que maneira esses sei lá o que ajudava o terapeuta que curava as pessoas? Afinal de contas, quem era esse terapeuta? Encontrei ainda mais um artigo, este de autoria de um repórter chamado Dale Seaford, que escreveu a respeito de um encontro que teve com a criadora desse processo de sei lá o que. O nome dela é Morna e ela é Kahuna, ou guardiã dos segredos. O que essa Morna faz para ajudar a curar as pessoas é fazer um apelo ao Criador divino da nossa escolha, por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa, que é, na verdade, uma extensão do divino Criador. Talvez você tenha compreendido isso. Eu não entendi na ocasião, e Mark tampouco. Aparentemente, essa tal de Morna pronunciava algumas palavras, como uma prece, que ajudavam as pessoas a ficar curadas. Registrei mentalmente que iria localizar essa prece, mas naquele momento eu estava seguindo uma direção diferente: encontrar o terapeuta e aprender o seu método de cura. A minha enorme vontade de saber mais e de conhecer esse terapeuta xamã se tornava cada vez mais estimulante. Embora Mark e eu realmente precisássemos voltar ao nosso estande na convenção, nos demoramos mais um pouco para poder continuar com a busca. Baseados nos artigos e no site, tivemos o palpite de que o terapeuta que queríamos encontrar se chamava Ihaleakala Hugh Lam. Que primeiro nome! Eu não tinha a menor ideia de como deveria pronunciá-lo, e muito menos soletrá-lo.
Tampouco sabia como entrar em contato com ele. O site não oferecia nenhuma informação de contato em relação a ele. Mark e eu tentamos encontrá-lo por meio do Google, mas não obtivemos nenhuma ocorrência. Começamos a nos perguntar se esse terapeuta etéreo seria uma obra de ficção, se estaria aposentado ou mesmo morto. Fechei meu laptop e voltei para a convenção, mas a aventura havia apenas começado.